Quando eu fui produzir esse livro de escatologia, eu era da fé pré-tribulacionista. Ou seja, eu acredito que Cristo virá antes da tribulação, vai levar a igreja, Israel passa pela grande tribulação como cumprimento da 70ª semana de Daniel, e posterior à grande tribulação, no fim dela, no Armagedon, Cristo aparece com a igreja nos ares e vence o anticristo, o falso profeta, amarra Satanás e estabelece o período milenar. Nesses 1000 anos, Cristo com a igreja governa sobre aqueles que passaram pela grande tribulação. Essa era a minha fé básica. E eu confesso que essa fé estava sendo tão combatida e eu estava com carência de argumentos novos e falei, bem, vou fazer o seguinte, vou começar a criar um método aqui, né, epistemológico, para averiguar os textos escatológicos, e eu quero que o texto me mude. Eu quero que o texto fale tanto comigo, porque vale destacar que exegeta é um pouco diferente de teólogo. Hoje eu me encontro mais como exegeta do que como teólogo. Qual a diferença? O teólogo, ele aborda aquilo que sistematicamente existe de produção teológica. Então, o teólogo, você fala para ele, pecado. Ele vai falar, a palavra pecado, existe 5 palavras hebraicas, het, hatá, pechá, vom, virá. Existe também o pecado que não é para morte, o pecado que é para morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai trazer para você o que os livros dizem. O exegeta não. Ele investiga o texto e ele quer que o texto fale com ele. Ele não é senhor do texto, ele é servo do texto. Sim. Ele não fala, o exegeta não tem boca, ele só tem olho para ver o texto, nariz para sentir o perfume do texto, ouvido para escutar o texto, mãos para segurar o texto, mas nunca manipulá-lo. Então, na condição de exegeta, eu falei quantos textos escatológicos nós temos na Bíblia. E eu separei os textos bíblicos e não bíblicos, ou seja, por exemplo, tem texto escatológico que está em Isaías, que está em Ezequiel, que está em Daniel. Então, eu separei esses textos e fui fazer uma análise na língua original, rompendo aquelas quatro abismos que eu falei com vocês, lembram? O histórico, geográfico, temporal e linguístico. E eu fui rompendo a cada texto, trabalhando com calma mesmo. E eu falei, cara, eu corro um grande risco de sair daqui com uma coisa totalmente diferente. Porque como eu estava honestamente indo para o texto, eu falei, eu posso virar pós-tribulacionista, posso virar mesotribulacionista, posso virar amilenista, posso virar o que for. E eu encontrei 12 argumentos para fundamentar aquilo que eu já cria. E a cada argumento que eu encontrava, eu falava, não, é minha mente que está colocando isso. E eu questionava aquele argumento até não ter como mais. Então é por isso que hoje, quando eu vou para um debate, é raro um pós-tribulacionista, alguém que defende uma corrente diferente da minha, conseguir me superar no argumento, porque eu já questionei esse argumento meu de tantas formas que a maioria deles talvez não teve a mesma disposição para fazer, né? E eu falo isso com muita humildade. Contudo, produzi e fiz esse livro chamado Escatologia, uma abordagem exegética sobre o fim dos tempos.